Continuamos juntos aqui no Viver é Melhor e agora um momento dedicado a você, pai, educador, avô, avó, que desconfia que talvez o seu neto, ou seu filho, ou seu irmão tenha dislexia. O que é preciso para ter o diagnóstico, a confirmação? Maria Ângela, a gente acompanhou no bloco anterior as explicações da educadora Leilani falando sobre a importância do professor identificar os sinais, mas de que não é ele que faz a confirmação do diagnóstico. Certo. Fala pra gente, então, o que é preciso, quais são os profissionais que vão ter que dar um parecer para confirmar que essa criança realmente tem um transtorno de aprendizagem? Então, a dislexia, essa criança não pode ter nada, assim, problema de visão, de audição, uma inteligência abaixo da média, síndromes, lesões, então esse cérebro tem que estar intacto. Então, para isso a gente precisa de uma avaliação multidisciplinar, multiprofissional, onde entra a fonoaudióloga, psicopedagoga, a neuropsicóloga, os neurologistas, oftalmologistas, otorrinolaringologistas. Então, na associação, a gente precisa de todas essas avaliações para ir excluindo outras coisas. Isso. E, então, é super importante que seja uma equipe que fale a mesma linguagem, né? Existe também casos que a gente recebe de pacientes que vão morar em outro país, por exemplo, então ele não sabe se ele está sendo exposto ao inglês, se a dificuldade é pela língua ou pela dislexia. Então ele volta para o Brasil, então a gente tem que fazer português e inglês, português e alemão, onde é a outra língua que ele está, assim, para você comparar e saber. Então o diagnóstico é muito importante para dar o caminho para essa criança, para sua intervenção correta e para o professor poder auxiliar na sala de aula. Não há nenhum exame que vai mostrar em imagem alguma alteração no cérebro dessa criança, assim, desse jovem? Não, existem pesquisas, né? Mas assim, uma muito importante é antes, durante a avaliação e depois da intervenção. Então, é importantíssimo o olhar do professor, essa intervenção feita ou pelo fonoaudiólogo, ou pelo psicopedagogo, ou pelo fonoaudiólogo e um psicólogo, quando a autoestima estiver bem rebaixada. E a diferença que faz, porque ela não tem cura, ela não é uma doença. Mas assim, com esse tratamento cumulativo e sistemático, essa criança melhora muito. Bom, e a gente vai entender melhor então o que significa isso, porque a gente não vai esperar que essa criança, em algum momento da vida, ou quando tiver jovem, adulto, deixe de ter essas dificuldades. Não. Ela vai aprender como conviver com elas. Sim. E como aprender, independente de elas atrapalharem ou não. Sim. É isso. Eles chegam lá como qualquer criança, todas as faculdades. Podem trabalhar no que quiserem. No que quiserem. Eles são mais lentos que ele tem. É mais lento, assim, para copiar, para entender, que a gente falou. Mas eles chegam lá, mas tem que ter ajuda adequada e o olhar do professor. O estímulo correto, então, Sim, é fundamental. E a gente pode pensar, então, em várias frentes. A gente, no próximo bloco, vai falar bastante sobre o que pode ser feito em casa, com leitura, com escrita, mas vamos pensar na parte emocional dessa criança. Tá bom. Ela vai se desenvolver sempre recebendo algum tipo de constrangimento. A gente sabe que na escola a gente conhece várias histórias de crianças que se sentem envergonhadas porque os amigos muitas vezes fazem piadas, fazem comentários. Ela não gosta de se sentir diferente. Como lidar com isso? Como fazer com que a criança entenda a condição dela, entenda que isso não rebaixa ninguém, mas que ela precisa aprender de um jeito diferente? Eu acho que outra vez a gente volta. Quanto antes esse diagnóstico, melhor, para não se instalar como consequência um quadro emocional. Então, os adolescentes e adultos que chegam para avaliação, eles estão emocionalmente abalados, porque eles não entendem o que acontece com eles, eles se saem bem em tanta coisa e vão falhar no processo de leitura e escrita. Então, é importante depois, assim, o profissional que vai fazer essa intervenção, o professor que vai acolher, que fale que um aluno não usa óculos, coloca o óculos, está tudo bem. Então, cada um tem uma dificuldade e lidando com essa dificuldade, ele vai chegar lá como qualquer criança, sem essa dificuldade, às vezes até melhor, né, que eles são bem inteligentes. Em alguma situação vai ser necessário acompanhamento psicológico? Sim. Quando a gente tiver uma autoestima muito rebaixada, alguma complicação? Sim, normalmente o adolescente adulto a gente encaminha, junto com a fono, com a psicopedagoga, um acompanhamento psicológico para ajudar ele sair dessa autoestima que está bem rebaixada. Na infância nem sempre é preciso? Não, não. Ele vem para a fono, a gente já começa a trabalhar, ele já melhora, ele se sente acolhido, então já melhora. Agora, porque não instalou ainda essa dificuldade, né, esse emocional. E aí, quanto mais cresce, mais se entra nesse clima de competitividade, Sim. de resultado. E aí a gente começa a ver que realmente
começa a abalar a confiança desse jovem, desse adulto, e a gente vai falar no próximo bloco sobre essas alternativas. A gente viu ali na reportagem, nós vamos mostrar aqui também materiais específicos que ajudam a desenvolver as habilidades da criança e do jovem, o que os pais podem fazer para dar continuidade ao trabalho em casa. Bastante coisa para a gente conversar ainda. Peço licença a Maria Ângela, que vai continuar com a gente aqui no programa, mas você já sabe, nos aproximamos do momento ecumênico de preces, toda hora cheia, pode ligar a televisão, você vai ter aqui o momento de falar com Deus, de conversar com o Pai Celestial, de elevar as suas súplicas do coração de mãe ao coração de Maria Santíssima, que ampara as famílias, ao seu anjo da guarda. E nós vamos agora mentalizar todo esse acompanhamento que nós temos e que existe, que é real. E nós vamos trazer também para o nosso coração, ambiente familiar, a mensagem fraterna e ecumênica de Jesus. Nós vamos ao estudo de uma passagem da Bíblia Sagrada que está publicada aqui no livro Jesus, o Profeta Divino. Nós vamos refletir sobre a importância desse nosso trabalho perseverante, confiante, mesmo que pareça que é tão pouco ou que não traz resultado nenhum, mas aqui Jesus nos mostra que quando nós confiamos e fazemos a nossa parte, mesmo que pareça só um pouquinho, que os resultados são surpreendentes. Vamos à parábola do grão de mostarda, que está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 13, versículos 31 e 32. Outra parábola Jesus lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior de todas as plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Todos nós, em algumas situações da vida, achamos que a semente que nós estamos plantando, ou que as nossas capacidades, são pequenas demais. Mas aqui Deus nos mostra que quando nós fazemos o nosso trabalho com amor, ninguém pode colocar limites para o nosso resultado, para a nossa vitória. E é assim que nós devemos agir em todas as situações da nossa vida. Nós vamos agora, nesse momento de prece, suplicar ao Pai Celestial que fortaleça, então, no nosso coração as boas sementes para que possamos dar bons frutos ao longo da nossa vida. Esse momento é dedicado a você e a sua família, ao seu fortalecimento espiritual. Com a palavra, o presidente pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, José de Paiva Neto. São 60 anos de comunicação 100% Jesus.